Olá, você que está aqui comigo agora e quer conhecer como o governo influencia os nossos atos. Meu nome é Roger, sou consultor tributário e ajudo famílias a pagarem menos impostos. Este meu canal é todo dedicado a proporcionar para as famílias uma consciência e educação patrimonial. Esse é o objetivo desse meu canal e do meu perfil. Se você ainda não está inscrito ou ainda não me segue, fica aqui o convite para você acompanhar as informações que eu divulgo aqui para a consciência e educação patrimonial das famílias. O assunto que trago hoje aqui é para contribuir com esse meu propósito. É sobre como o governo influencia os nossos hábitos. E o governo faz isso de diversas formas. E a base de toda essa conduta está na criação das leis. E se você já percebe a importância desse assunto, eu já convido para curtir esse vídeo, para que ele possa chegar a outras pessoas que também possam achar esse assunto importante. As leis, elas surgiram como parte essencial do desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da história e têm diversos propósitos fundamentais. A começar pela manutenção da ordem social, que é um dos propósitos primordiais das leis, é manter a ordem na sociedade. Elas estabelecem regras e normas que regem o comportamento das pessoas, evitando conflitos e caos. Outro propósito a que atendem as leis é a proteção dos direitos individuais. As leis foram criadas para proteger os direitos individuais e a liberdade das pessoas. Elas estabelecem limites para o poder do Estado e garantem aos cidadãos certas liberdades e proteções legais. Mas o propósito é a regulação da conduta econômica. As leis também regulam a atividade econômica, garantindo que os negócios sejam conduzidos de forma justa, que os contratos sejam cumpridos e que haja uma competição leal. Entre outros propósitos importantes, em resumo, as leis surgiram como um sistema organizado de regras e regulamentos destinados a criar uma sociedade ordenada, justa e segura, onde os direitos e interesses individuais e coletivos são protegidos e respeitados. Elas desempenham um papel fundamental na estruturação da convivência humana e na busca por um ambiente onde todos possam viver de acordo com as normas e princípios estabelecidos. E é com base na legislação que nosso governo influencia os nossos hábitos. E eu vou conceituar hábito como comportamentos automáticos e repetitivos que a gente adota regularmente em nossa vida cotidiana. Eles são ações que realizamos quase que involuntariamente, muitas vezes até sem pensar. Esses comportamentos se tornam uma parte essencial de nossa rotina e podem abranger uma ampla gama de atividades, desde tarefas simples, como escovar os dentes, até ações mais complexas, como praticar exercícios físicos regularmente. Hábitos são formados por meio da repetição ao longo do tempo e podem ter um impacto significativo em nossa qualidade de vida e bem-estar. E é bastante notório que os hábitos tornam as tarefas diárias mais eficientes, pois não precisamos gastar tempo e energia pensando nelas. Isso nos permite economizar recursos mentais para decisões mais importantes. E desse modo, ajudam a manter a consistência em nossas ações, promovendo disciplina e regularidade em nossas atividades, contribuindo para aumentar a produtividade e o desempenho, proporcionando estabilidade emocional, reduzindo o estresse e a ansiedade. E o governo onde entra nessa história? Por meio de políticas públicas. Elas têm capacidade de influenciar diretamente os hábitos das pessoas. Isso ocorre por diversas estratégias, como a gente vê ou esperava ver na educação. O sistema educacional pode ensinar hábitos positivos desde cedo, refletindo os valores e a cultura de nossa sociedade. Outra estratégia está nas regulamentações. As regulamentações governamentais podem moldar os hábitos. É o que conseguimos enxergar, por exemplo, com as regras de trânsito, regulamentações ambientais e padrões de segurança. E para que as regulamentações alcancem o conhecimento das pessoas para influenciar os nossos hábitos, o governo lança campanhas de conscientização. Tudo isso influencia nossos comportamentos diários. Quer ver um exemplo? A campanha para o uso do cinto de segurança. Portanto,
As políticas públicas desempenham um papel significativo na formação e influência dos nossos hábitos, visando promover comportamentos saudáveis, seguros, benéficos para a sociedade como um todo. Outro exemplo, para que as famílias de baixa renda possam receber o salário família das empresas onde trabalham, elas precisam comprovar que os filhos estão com a vacinação em dia e com frequência na escola. E o governo tem à sua disposição uma série de ferramentas para influenciar comportamentos da população. E o uso de impostos e incentivos fiscais é uma delas. A função dos impostos na sociedade ela é multifacetada e desempenha um papel fundamental na manutenção e operação do Estado, bem como na promoção de diversos objetivos econômicos e sociais. Essa abordagem aqui eu vou chamar como tributação comportamental. Ela visa moldar o comportamento dos indivíduos de acordo com objetivos de política pública. Vamos analisar como o governo pode usar impostos para influenciar comportamentos e discutir o uso de incentivos fiscais nesse contexto. O primeiro exemplo que eu trago aqui é do imposto sobre produtos nocivos. O governo impõe impostos mais elevados sobre produtos que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com o objetivo de desencorajar o seu consumo. É o caso dos impostos que incidem sobre os cigarros. Impostos elevados sobre cigarros e produtos de tabaco visam reduzir o consumo, desestimular o tabagismo devido aos sérios riscos à saúde associados. Os impostos verdes são aplicados a produtos que causam impacto ambiental negativo, como combustíveis fósseis e veículos com alta emissão de poluentes. Eles incentivam a transição de tecnologias e comportamentos mais ecológicos. É o caso, por exemplo, do IPVA para veículos que é movido a gás natural. Qual a outra vantagem que explica o porquê que as pessoas convertem seus veículos para o gás natural? Porque a alíquota do imposto sobre a propriedade dos veículos, né, o IPVA, ela é bem menor. A tributação comportamental é uma ferramenta poderosa, mas deve ser implementada com cuidado e avaliada regularmente para garantir que sejam alcançados seus objetivos de forma eficaz. No entanto, é crucial que essas políticas sejam comunicadas de forma eficaz e que haja um equilíbrio entre o incentivo desejado e o ônus fiscal sobre os cidadãos. E agora eu vou mostrar para você um vídeo do ministro da Fazenda em que ele conversou com a imprensa dizendo que o aumento dos impostos dos fundos exclusivos não é uma operação, né, do tipo Robin Hood. Veja só, deixa eu compartilhar aqui a tela. E termino falando das medidas que o senhor endereça para o Congresso Nacional, junto com a sanção do salário mínimo e da nova tabela do imposto de renda, que é a taxação das chamadas offshore e dos fundos fechados. Eu vejo... Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Você prestou atenção na parte final? O aumento da taxação das offshore e dos fundos fechados tem como objetivo aproximar o sistema tributário do Brasil ao que tem de mais avançado no mundo. E o que a gente tem nessa conjuntura que afeta as famílias? Bom, temos uma reforma tributária, né, que está em curso no Senado. Há uma grande expectativa de haver um aumento na carga tributária no ITCMD, que é o imposto da herança. Esse imposto passará a ser cobrado por faixas. Isso significa que, quanto mais alto for o valor do patrimônio transmitido, maior será a tributação que incidirá sobre ele. O imposto da herança é de competência dos estados.
são os estados que têm autonomia para definir quais são as condições para apuração e recolhimento desse imposto. No entanto, há uma trava, há um limite de cobrança. Atualmente, os estados não podem cobrar mais do que 8% do valor do patrimônio que estiver sendo transmitido, seja por razões de falecimento da pessoa que era proprietária, ou por meio do processo do inventário, ou por doação, alternativa que é bastante utilizada por algumas famílias ignorantes para antecipar a herança. E essa trava é estabelecida pelo Senado Federal. O que temos hoje é a resolução do Senado de número 9, de 1992, que estabelece que a alíquota máxima do ITCMD, que é o imposto da herança, seja de 8%. Aí nós temos estados que cobram 8%, temos estados que cobram 4%, temos outros poucos que cobram 2%, alguns que já cobram por faixas. Mas o que está pouco ventilado na sociedade é que existe um projeto de resolução do Senado que aumenta essa alíquota de 8 para 16, o dobro. E eu vou explicar para você como que se aprova uma resolução do Senado, comparando com o processo de aprovação da reforma tributária. A reforma tributária é uma proposta de emenda à Constituição. E para alterar a Constituição Federal, seu processo de votação deve ocorrer nas duas casas legislativas. Primeiro, a proposta deve tramitar na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Só que o processo de votação deve ser realizado em 2 turnos, em cada casa. Ou seja, ele deve ser votado 2 vezes. E para aprovar em cada votação, precisa ter o aceite de pelo menos 3/5 dos deputados e senadores presentes, respectivamente. Considerando, no caso do Senado, que ele possui 81 senadores, seria preciso ter a aprovação de pelo menos 47 parlamentares para aprovar uma emenda à Constituição. Antes de explicar como funciona a tramitação do projeto de resolução do Senado, eu vou falar qual é o papel, né, dessa casa legislativa. Para quem não lembra, o Senado é a casa legislativa que representa as unidades da federação, ou seja, os estados brasileiros e o Distrito Federal. Cada unidade federativa tem direito a compor sua representatividade com 3 senadores. Um dos papéis dos senadores é levar recursos públicos para os estados, né, para aqueles estados que eles representam. E, por isso, esses parlamentares precisam estar muito alinhados com os governadores desses estados para a apresentação de projetos e emendas ao orçamento para que esses recursos cheguem, né, a seu destino. Agora, para aprovação de um projeto de resolução do Senado, já começamos que, para dar início à votação, é preciso ter 41 senadores presentes. Destes presentes, basta que 21 deles aprovem. Então, notem, estamos com a reforma tributária em tramitação, havendo um risco para que os estados tenham uma perda ou diminuição, né, de uma de suas fontes de receita, né, da arrecadação de uma de suas fontes de receita, porque o ICMS será transformado pela reforma no IBS, e ele será distribuído por um conselho federativo. Ou seja, vai haver uma redistribuição desses valores conforme a regulamentação desse conceito, pelo que nós temos hoje. O que provavelmente acontecerá é uma possível perda de arrecadação nos estados, especialmente naqueles mais ricos. O imposto da herança ele é arrecadado diretamente para os estados, mas após a reforma continuará com o Senado a competência de determinar sua alíquota máxima. Então vamos juntar os pontos. A reforma tenderá a diminuir a arrecadação dos estados, especialmente os mais ricos. O Senado, né, os senadores são alinhados com os governos, né, com os governadores dos estados e do Distrito Federal. Nós temos 27 unidades da federação e só precisa de 21 senadores para aprovar o aumento do ITCMD, que é o tal imposto da herança. Vou aumentar para 16%. Você sinceramente vê alguma dificuldade desse projeto de resolução ser aprovado? Para mim é óbvio que os senadores vão dar apoio aos seus estados. E uma das justificativas para que esse aumento de alíquota aconteça
é que mesmo o Brasil dobrando a alíquota do imposto da herança, o Brasil, né, essa alíquota vai continuar sendo uma das menores alíquotas do mundo. Nos países da Europa, como a França, a Alemanha, a Suíça, a alíquota do imposto lá é de 60%, 50%. Nos Estados Unidos, 40%. No Chile, que está aqui do nosso lado, né, na América do Sul, a alíquota é de 25%. Então, veja só, mesmo o Brasil dobrando a alíquota para 16%, ainda será um dos países que menos tributa herança na América do Sul. Mas e agora? Então, como é que a população faz naqueles países para a sucessão do patrimônio para os seus herdeiros? A resposta é simples: eles não fazem a sucessão do patrimônio para os herdeiros. Antes de eu explicar, né, o que eles fazem, eu gostaria agora, né, de comentar como o governo influencia os hábitos da sua população. Existe um estudo chamado, né, a curva de Laffer. A curva de Laffer é um conceito econômico que descreve a relação entre as alíquotas de imposto e a receita fiscal de um governo. Essa curva sugere que, em certo ponto, o aumento das alíquotas de imposto pode levar a uma diminuição na receita total arrecadada pelo governo. Em outras palavras, ela ilustra que existe um limite além do qual o aumento desses percentuais pode ter o efeito contrário ao desejado, desestimulando a atividade econômica e levando à redução da base tributável. Essa teoria, popularizada pelo economista Arthur Laffer, destaca a importância de se encontrar um equilíbrio na tributação, onde as taxas de impostos sejam altas o suficiente para gerar receita, mas não tão altas a ponto de inibir a atividade econômica e, por consequência, afetar o hábito, né, os hábitos das pessoas. A curva de Laffer é relevante quando discutimos como o governo pode usar o imposto para influenciar o comportamento das pessoas, uma vez que demonstra que a tributação excessiva pode ter implicações não apenas na economia, mas também nos hábitos e nas escolhas dos cidadãos. Eu vou mostrar para vocês cada estágio dessa curva. Mais uma vez, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. A linha de baixo aqui, ela representa a alíquota do imposto, né? A alíquota do tributo. E a linha aqui na vertical, ela representa o montante de tributos que é arrecadado pelos estados. Então, veja bem, no estágio inicial da curva, né? Esse primeiro estágio inicial da curva, o que a gente tem? A gente tem que a alíquota do imposto é relativamente baixa. A um percentual de tributação baixo, as pessoas têm mais incentivos para trabalhar, investir e produzir. Isso faz com que as pessoas tendem a pagar seus impostos de forma voluntária, reduzindo a evasão fiscal, ou seja, reduzindo a sonegação. No entanto, embora haja incentivo para a atividade econômica, a receita fiscal pode ser relativamente baixa, justamente devido à alíquota ser muito reduzida. Seguindo aqui para o próximo slide, para o próximo estágio, o que a gente tem, né? Esse aumento de alíquota segue até um ponto considerado ideal. Esse estágio, esse segundo estágio, representa o ponto em que o governo arrecada a máxima receita possível. Isso ocorre porque a alíquota é suficientemente alta para gerar receita para o governo, mas não tão alta a ponto de inibir a atividade econômica, ou seja, a ponto de não sobrecarregar os contribuintes. E a partir desse estágio, quando o governo resolve aumentar a alíquota, né, para além do ideal, leva a uma diminuição da receita fiscal total, pois determinado comportamento é desincentivado. Isso ocorre porque as pessoas podem buscar
estratégias para evitar ou reduzir, né, o pagamento dos impostos, diminuindo a base tributária. Você percebeu por que que naqueles países mais desenvolvidos a alíquota do imposto é tão elevada? É justamente para forçar as pessoas a buscarem estratégias para evitá-lo. Obviamente, não estou falando aqui em sonegação. Estou me referindo, estou me referindo que as pessoas precisarão buscar por planejamentos tributários para que não ocorra o fato que seja a cobrança do imposto. E o imposto da herança, né, é alto de propósito, para que as pessoas não tenham que fazer a sucessão do patrimônio. E o que elas fazem? As famílias lá possuem suas estruturas de proteção patrimonial. Quando a gente institucionaliza o patrimônio em uma empresa, não há mais do que se falar de sucessão do patrimônio, porque a empresa não morre. O que ocorre na empresa são reorganizações societárias para que o domínio sobre aquele patrimônio institucionalizado seja transferido dos pais para os filhos ou netos. E dessa forma, não se tem sucessão do patrimônio. Se não tem sucessão do patrimônio, não tem a incidência do imposto de herança. E aqui eu resgato a fala do ministro da Fazenda, cuja pretensão do governo é nos aproximar do que há de mais avançado no sistema tributário no mundo. A leitura que eu faço desse movimento de aumento da carga tributária sobre as heranças, do aumento da alíquota desse imposto, é uma maneira que o governo tem para influenciar nosso comportamento, para que nosso patrimônio não seja mais pertencente a uma pessoa física, mas sim a uma pessoa jurídica. E ainda há quem diga que essa empresa que é criada para a proteção do patrimônio da família não movimenta a economia. Há toda uma há taxas de legalização, honorários pagos a profissionais durante o processo de montagem, para manutenção, inclusive, vou até perguntar para o meu contador o que ele acha disso. Se a cada grupo de holding familiar aberta contribui para a expansão se contribui ou não para a expansão do escritório dele. Para a gente concluir agora, sempre que você ouvir que o governo está aumentando a alíquota de algum imposto, não necessariamente é para aumentar a arrecadação. Pode até ser para isso, mas também tenha aquele olhar para identificar qual é o comportamento que o governo deseja evitar ou reforçar. Caminhando agora para o final, se você gostou aqui do vídeo, do tema que eu trouxe aqui, eu lembro para você deixar aqui o seu like, para você curtir aqui o vídeo. Se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, que eu terei todo o prazer de responder. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.